Boa noite, pessoal. Eu sou o Pedro Westphalen, especialista em investimentos do BB, e esse é o podcast Investalk Copom. Na noite desta quarta-feira, 21 de setembro de 2022, o Comitê de Política Monetária anunciou a manutenção da taxa Selic em 13,75%, em linha com a expectativa de mercado. Com isso, a autoridade monetária interrompeu um ciclo de 12 altas seguidas na taxa básica de juros, iniciado em março do ano passado. Para comentar essa decisão, discutir os impactos na economia e, claro, como ficam os investimentos daqui para frente, estão aqui ao meu lado o Fernando Vinhado, gerente de pesquisa macroeconômica do BB, e o Vicente Loduca, especialista em estratégia de alocação do BB também. Boa noite, Fernando. Boa noite, Vicente. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso bate-papo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Vicente. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Boa noite, Pedro. Boa noite, Fernando. Para quem está em casa nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí do horário. É um prazer sempre conversar com vocês logo depois do Copom. Muito obrigado, Vicente, Fernando. Bom, vamos lá. Fernando, em agosto, o comitê havia sinalizado que podia decidir por um pequeno aumento na Selic para esse mês, e a manutenção da taxa ficou em 13,75% ao ano. Isso trouxe alguma surpresa? Será que, de repente, a decisão pode ter sido influenciada pelos últimos 2 meses com o IPCA registrando números negativos? Qual que é a análise, Fernando, que a equipe econômica do BB faz sobre essa decisão e quais as perspectivas para o futuro da nossa política monetária? Será que a gente pode entender que o ciclo de alta fica por aqui? Ou não? Será que o comitê se mantém vigilante e pode trazer alguma surpresa? Tá contigo, Fernando. Perfeito, Pedro. Na reunião do Copom de agosto, quando a Selic atingiu 13,75, o comitê não havia de fato fechado o ciclo de alta dos juros, mas tinha ali sinalizado que iria avaliar a necessidade de um ajuste adicional de menor magnitude para a reunião de hoje, o que seria aí um novo aumento de 0,25 pontos. Isso porque ainda ponderava incertezas presentes no ambiente e riscos de alta para o cenário de inflação, assim como expectativas de mercado que já revelavam aí, em parte, risco do Banco Central não ser capaz de entregar uma inflação na meta. Mas, de fato, nosso time de economistas acreditava que o ciclo de alta dos juros tinha mesmo encerrado em agosto, com a taxa de juros em 13,75. Isso porque, apesar dos riscos ainda presentes, o patamar contracionista já elevado em que a taxa se encontra e a efetividade que, de fato, um aumento de 25 pontos poderia provocar na inflação do período relevante, que aí é 23 e 24, além do próprio recuo observado na inflação corrente nos últimos 2 meses, como você mencionou, né, que apesar de estar associado aí a medidas pontuais de desoneração de tributos e da queda de preços de commodities, em especial do petróleo, favorece as expectativas quando a gente pensa aí em termos de uma menor inércia inflacionária para os próximos anos, né? E nessa linha mesmo que foi a decisão de hoje do Copom, em linha com nossas projeções, optando por não realizar novo aumento na taxa Selic, mantendo aí em 13,75 e encerrando o ciclo de alta dos juros que havia sido iniciado em março de 2021, quando a Selic, que ainda estava em 2%, passou aí para 2,75 e avançou em altas sucessivas até atingir os atuais 13,75 de hoje. Agora é importante a gente destacar também que, apesar do fechamento do ciclo de alta dos juros, no comunicado o comitê reforçou como riscos para a inflação a persistência da inflação global, a incerteza quanto ao arcabouço fiscal e destacou também a atividade econômica, né, e o mercado de trabalho mais forte, né, ou seja, um hiato mais estreito, né, que também pode gerar pressões inflacionárias pelo lado da demanda. Já falando aí do ambiente externo, segue deteriorando, né, e com revisões baixistas no ritmo de crescimento econômico, por conta dos aumentos dos juros que também vêm sendo necessários nas principais economias para controlar a inflação, o que acaba aí nos trazendo impacto em termos de aversão ao risco e no fluxo de investimento, mas também pode tirar pressão aí nos preços via commodities mais fracas, né? E aí eu já aproveito para fazer um paralelo, porque hoje também tivemos decisão de juros nos Estados Unidos, onde o desafio para desinflacionar a economia por lá não é pequeno, né? A decisão de hoje do Fed foi de novo aumento na taxa de juros, né, nos Fed Funds, em 75 pontos base,
levando a taxa para 3,25, né, no intervalo superior da taxa. O que, em conjunto com a fala dos membros do Fed, né, após a decisão, em termos aí de compromisso e austeridade da política monetária, reforça aí uma perspectiva de novas elevações dos juros nas próximas reuniões, o que nos leva a esperar uma taxa de juros por lá acima de 4% no final do ano. Isso porque a inflação corrente nos Estados Unidos ainda segue pressionada e com o mercado de trabalho bem aquecido. Agora, pensando nos efeitos desse aperto de juros nos Estados Unidos sobre a atividade econômica americana e no ambiente global como um todo, a gente espera aí forte perda de ritmo e retração da atividade econômica por lá nos trimestres à frente, que é o sentimento aí que eleva a incerteza e gera volatilidade adicional no mercado. E aí, assim, por fim, voltando aí para a decisão agora do Copom de hoje aqui no Brasil, um outro ponto que eu gostaria de dar ênfase, já pensando em quando teríamos espaço para começar a redução de juros, né, é o trecho aí do comunicado que menciona que o comitê seguirá avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. Isso aí vai ao encontro, né, com o nosso entendimento aqui do nosso time de economistas, que o atual patamar de juros em 13,75 deve seguir aí até o segundo semestre de 2023, quando muda-se aí o horizonte relevante de política monetária, né? Ou seja, então, nossa perspectiva é que o ciclo de baixa dos juros só iniciaria no segundo semestre de 2023, encerrando o próximo ano com a taxa em 11,75. Tá ótimo, muito obrigado, Fernando, pela sua análise, sempre muito aguardada aqui pelos nossos ouvintes. Então, ainda temos pontos aí de atenção para continuar acompanhando, como atividade econômica, inflação e esse ambiente externo mais complicado. Bom, Vicente, considerando esses pontos trazidos aqui pelo Fernando, você pode explorar um pouquinho aqui para a gente quais os riscos e oportunidades que o time de alocação do BB enxerga para os investimentos nesse cenário e nesse momento? Claro, Pedrão. Vou até começar aqui de trás para frente, né, numa ordem progressiva, e começar falando sobre investimento no exterior, porque foi uma alteração que nós fizemos há alguns meses nas nossas carteiras sugeridas. Nós excluímos a nossa exposição em investimento no exterior. Então, esse cenário que está acontecendo nesse momento é um cenário que aqui a área de alocação do banco, em linha também com muito que a área de macroeconomia pensa e coloca como projeção, já vinha vislumbrando como um possível acontecimento. Então, por conta disso, tudo que o Fernando trouxe para a gente, desse aumento dos juros nos Estados Unidos, e mais do que isso, a sinalização dessa manutenção desse aumento, que aí tem um impacto direto na Bolsa Americana, com a expectativa ali, a necessidade que o Fed tem de destruir riqueza ali da Bolsa Americana para poder impactar de fato o bolso do consumidor americano e com isso você diminuir o impacto nos preços, acaba sendo um impacto negativo, né, na Bolsa que a gente imagina e por conta disso a gente prefere hoje ficar fora de qualquer posição em investimento no exterior, Pedro. E aí, meus ouvintes que estão em casa, agora eu vou começar do começo, né? Depois a gente falar lá de fora, eu vou voltar para o início para a gente falar de renda fixa. E aí, falando de renda fixa, quando a gente está num cenário de, seja ou de alta, ou numa taxa muito alta de juros, né, como a gente tem hoje, necessária, investimentos pós-fixados, eles acabam sendo majoritários ou predominantes. E é claro que dentro das nossas carteiras sugeridas, eles compõem ali um patamar elevado hoje nas carteiras. Então, para a gente ter uma ideia, por exemplo, a nossa carteira de perfil arrojado tem em torno de 50% em pós-fixados. Mas não é por conta disso que a gente não faz alocação nas diversas outras classes de ativos, porque a gente continua acreditando que há possibilidade de ganho, de upside, de retorno nessas classes. E em pré-fixados, nós fizemos um movimento de aumento da nossa posição, que a gente vinha de forma reduzida ao longo dos últimos meses, aí posso falar de vários meses, e nós aumentamos ela por dentro do nosso modelo aqui estrutural, tá? Mas foi um leve aumento que nós fizemos na nossa alocação. E por que esse aumento? Como o Fernando bem colocou, existe a expectativa de um espaço de redução dos juros brasileiros para o segundo semestre de 2023. E aqui é importante que a gente não quer cravar exatamente quando vai ser essa diminuição, mas pegar essa expectativa do mercado que vai se formando ao longo do tempo. Ou seja, pessoal,
O mercado ele não vai fazer com que os títulos pré-fixados eles se valorizem quando de fato o Banco Central diminuir a taxa de juros, mas quando ele começar a entender que essa expectativa está cada vez mais perto. Então, por isso que é importante que a gente se posicione um pouco antes e a gente observa que nessa relação risco-retorno já vale a nossa alocação. O segundo ponto, falando ainda de renda fixa, mas agora sobre indexados à inflação, nós temos a nossa posição em todos os vértices da curva. Isso é importante destacar que a gente prefere não ficar na parte curta por conta de todo o processo de desoneração fiscal que vem acontecendo. E como dito no próprio comunicado do Copom, existe ali uma possibilidade de você ter uma manutenção dessas desonerações fiscais para o ano de 2023. Então, por conta até dessa possibilidade de incerteza ratificada pelo comunicado do Copom, nós preferimos trabalhar todos os vértices, né, do indexados à inflação, e aí a gente utiliza o nosso fundo Tesouro Inflação, que trabalha ponta curta, média e longa. Quando a gente está falando de multimercados, Pedro, Fernando e ouvintes, é uma classe extremamente importante para poder capturar valor no momento de volatilidade do mercado. Como os gestores multimercados eles têm essa capacidade de operar vários mercados distintos, acaba sendo um excelente veículo para nós fazermos a nossa alocação. E aí, quando nós fazemos a alocação, é importante destacar aqui que nós não priorizamos só os fundos da BB Asset e também oferecemos como possibilidade de investimento fundos dos gestores externos, gestores renomados, a partir de um processo de curadoria, que começa lá com a BB Asset, passa aqui pela nossa estratégia de alocação e a gente oferece ali para o nosso cliente o creme de la creme da nossa assessoria financeira por meio dos fundos de investimentos. E para a gente fechar aqui as nossas caixinhas das classes de ativos, Pedro e Fernando, falando sobre bolsa aqui no Brasil, né? Nós estamos tendo uma visão cautelosa para a bolsa no Brasil, diante da proximidade das eleições e a volatilidade que naturalmente isso traz, apesar de observarmos que esse ano essa volatilidade ela vem menor do que em outros anos, mas é sempre um fator ali de cautela. Também temos a questão de commodities, se os preços de commodities eles vão se manter no patamar que já está agora ou iniciar um processo de queda, inclusive também sinalizado no próprio comunicado do Copom. Então existem esses pesos ali que trazem uma possibilidade negativa para a Bolsa brasileira. No entanto, do outro lado, por já termos feito um processo de avanço de taxa de juros antes dos mercados desenvolvidos, isso já está precificado também na nossa Bolsa brasileira. E hoje, quando a gente olha o Ibovespa, comparado com a sua média histórica, com umas métricas de múltiplos, como o PI, por exemplo, preço-lucro, né, está extremamente descontado. Então, diante disso, a gente vê com cautela e mantivemos a nossa posição de alocação dos meses anteriores. E é uma exposição que a gente chama de neutra, mas é uma exposição relevante, Pedro. Uma exposição em torno de 10% para carteira moderada, 15% para arrojada e 20% para agressiva. Ou seja, uma exposição ali que a gente tem o objetivo de capturar esse possível upside. E agora já começa, inclusive, o processo de reanálise dos preços-alvos para 2023. E quando a gente olha alguns números aqui da casa, a gente observa que existe possibilidade de ganho mesmo com a taxa de juros elevada, ainda mantendo um patamar elevado para o ano que vem. E aí, destacando aqui só o último ponto sobre os fundos que nós estamos utilizando nessa classe de ativo, nós trabalhamos com o nosso fundo ações quantitativo e trabalhamos também ali com o fundo multimercado dentro dessa classe de ativo de renda variável, que é o NAV Long Short, que opera tanto na parte comprada, long, quanto na parte vendida, short, tem como objetivo bater o CDI e traz para a nossa carteira um controle de volatilidade, reforçando o nosso compromisso de oferecer para o nosso cliente controle, proteção e também possibilidade de ganhos, mesmo em cenários desafiadores. Pedro. Muito bom, Vicente. Obrigado pelas informações e realmente se tem um ponto que os nossos investidores aprenderam nessa jornada de Selic de 2% até 13,75 foi a importância da diversificação. Então, realmente, com as nossas carteiras, nossos clientes podem observar e aprender um pouco mais e acompanhar também todas essas indicações. Muito obrigado novamente, Vicente. Bom, e para você que está nos ouvindo e quer saber como investir com a gente, a nossa dica aqui é o app Investimentos BB. Lá você vai encontrar todos os produtos e classes de ativos que o Vicente comentou agora há pouco com a gente e também pode acompanhar a evolução da sua carteira e conferir todos os nossos relatórios, documentos, carteiras e comunicados. Tudo num único lugar, na palma da mão e de onde você estiver. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso bate-papo. Fernando, Vicente, muito agradecido eu fico aqui pelas análises e participações de vocês. Acredito que nossos espectadores puderam perceber um pouco mais sobre a visão do BB, tanto para a economia quanto para os investimentos nesse cenário. Agora eu passo a palavra aqui para você, Fernando, para suas considerações finais.
Então, Pedro, Vicente, em geral aí, fico feliz pela oportunidade de estarmos conversando, porque acho que é importante a gente ter esse momento para discutir nossas avaliações nesse contexto atual de forte incerteza, tanto no ambiente global quanto no doméstico, e poder aí, de alguma maneira, contribuir nas decisões de investimentos dos nossos clientes, né? Agradeço aí a oportunidade e coloco o nosso time de economistas à disposição. Obrigado e grande abraço. Pedrão, Fernando, agradecer aqui poder dividir a mesa com vocês, falar diretamente com os nossos investidores, com as pessoas que querem saber um pouco mais sobre investimentos, sobre o cenário macroeconômico e destacar que a nossa equipe de assessoria especializada, de especialistas em investimentos, estão à disposição para poder dirimir ali as dúvidas que vocês possam ter e a gente também está aqui à disposição sempre que vocês precisarem. E aí, Pedrão, é sempre importante lembrar daquela máxima, né? Se vai investir, comece hoje. Com certeza. Obrigado, Vicente. Obrigado, Fernando. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar. Continue nos seguindo aqui nas nossas redes sociais do BB. E para quem quiser conferir e compartilhar, o nosso podcast Investalk BB está disponível em todas as plataformas de streaming e no YouTube. Uma ótima noite a todos. Até o próximo encontro. E vocês já sabem, se tem reunião do Copom, estaremos te esperando por aqui. Obrigado e até logo.